Fala galera, aqui é o JP e eu vou falar sobre um assunto super importante para quem está começando a investir e fazer trade no mercado, que é como escolher a sua estratégia de investimento. Mas se você se interessa por esse assunto, dá um like e se inscreve aqui no canal, que eu te prometo conteúdo de qualidade que vai mudar a sua visão sobre o mercado financeiro. Escolher uma estratégia de investimento para quem quer rentabilizar é algo muito importante. E principalmente quando a gente vê nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, a gente vê muitas promessas de investimentos com altos retornos. Tem gente oferecendo robô, que diz que o robô performou tanto em tanto tempo porque o robô funcionou daquela forma. Ou às vezes a pessoa mostra um backtest, né? O que é um backtest? É o funcionamento da estratégia num período passado para provar que aquilo é bom e vai dar lucro, sim. E muitas vezes quem está entendendo e aprendendo sobre o mercado fica com a sensação que aquilo é bastante lucrativo. E eu queria aqui explicar um pouco mais sobre o assunto e mostrar a minha opinião, tá? A primeira coisa, pessoal, boa parte do que a gente vê no mercado financeiro, inclusive com simulações, tá? Foram feitas com resultados passados, como a gente diz, né, olhando para o gráfico para trás. Então, abrir aqui o gráfico do Bitcoin, por exemplo, é muito fácil falar que eu vou comprar, por exemplo, quando as médias móveis se cruzarem, né? Média móvel é um indicador técnico super importante, e aí algum guru faz uma análise daquilo para trás e te mostra que, olha, cruzou aqui, olha, então essa estratégia lucrativa vai te dar um retorno de 300% no ano, 500% ao ano. Só que esse tipo de coisa é o que a gente chama de estratégia não replicável, né? E muitas vezes a gente tem que fugir desse tipo de coisa. Não é porque uma determinada estratégia operacional, um determinado setup, uma determinada ideia de investimento deu certo no passado que ela vai continuar dando. Ao contrário, quase nunca, ou pelo menos com muita frequência, isso não acontece. Até porque os ciclos dos mercados são diferentes. Então, se você aplicou uma determinada estratégia do Bitcoin de 2020 a 2022, por exemplo, 1º de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de 2022, é muito provável que aquilo não funcione. Por quê? Porque o mercado se comportou de uma outra forma. Então, até mostrando aqui no TradingView, nesse intervalo de tempo específico que eu estou falando, olha, o Bitcoin saiu, aqui, 1º de janeiro de 2020, o Bitcoin começou na região ali, dos $8.000, tá? E a Bitcoin caiu para $3.000, depois subiu, bateu $68.000 nesse ciclo. Então, assim, houve uma volatilidade ali seguida de muita alta. É improvável que a gente tenha esse mesmo cenário acontecendo nos próximos 2 anos. Então, você usar uma estratégia que funcionou naquele ciclo, é improvável que funcione agora ou que dê resultados similares. O que eu recomendo quem está começando agora é buscar uma estratégia que ela seja replicável, tá? E o que é que significa ser uma estratégia replicável? Significa que se você fizer ela e seguir alguém que está fazendo ela, vocês vão ter os mesmos resultados nesse momento. Se as 2 pessoas fizerem a mesma estratégia, elas vão ter os mesmos resultados. Você consegue replicar ela. Muitas das estratégias, principalmente estratégias de trading, né? E aí eu diferencio muito trading de investimento, onde investimento você vai estar operando ali talvez poucas vezes, talvez 1, 2, 3 vezes por ano ou por semestre, enquanto no trading você vai ter intervalos de operações muito mais frequentes, talvez ali uma vez por dia, uma vez por semana. E muitas vezes algumas dessas estratégias de trading elas não são replicáveis. Então, quando você está procurando uma estratégia para tentar fazer e surfar ela, é importante que ela seja replicável, que você saiba que, olha, se eu estou fazendo aquilo, eu vou ter aquele resultado. E isso você tem que olhar algumas coisas. A primeira delas é, olha, aquela moeda, por exemplo, que você está operando, ela tem volume? O volume é uma das coisas mais importantes que você tem que olhar. Não adianta, algumas vezes
Você vê pessoas falando de algumas moedas e quando você vai olhar a moeda tem 50 mil dólares de volume no mundo todo, 100 mil dólares de volume no dia, entendeu? A moeda subiu, sei lá, 100%, ou a moeda está pagando um retorno muito alto em renda passiva com ela, tá? Mas aquilo não tem volume, então aquele resto ali é falso, você não vai conseguir replicar. Se você colocar algum dinheiro naquele projeto, o resultado vai ser outro, ou seja, você não consegue replicar aquele resultado. Tá? Então, eu falo muito, quando eu sempre ensino estratégias, eu gosto de ensinar estratégias que sejam replicáveis, tá? Inclusive porque, por exemplo, muitas vezes eu tenho estratégia aqui que eu rodo com o meu time, estratégias com robôs de arbitragem. O que são essas estratégias? Olha, eu tenho um sistema, um software conectado numa corretora como a FTX, outra corretora na Binance, e o robô fica ali operando aquelas diferentes estratégias. Então não adianta, esse é um tipo de estratégia que você não consegue replicar, você não vai conseguir pegar as micro-ordens, tá? Já quando eu mostro a minha mentoria de renda passiva, certo? Eu coloco uma carteira e eu coloco uma carteira que paga retornos de renda passiva e que se você replicar aquela mesma carteira, você vai ter os mesmos resultados, tá? Por quê? Porque é uma estratégia replicável, você vai conseguir copiar e fazer a mesma coisa. Então isso é super importante, porque a gente escolhe moedas com volume, moedas que os retornos dela, né? Quando a gente fala de renda passiva com criptomoedas, a gente está falando de estratégias, que eu até explico bem em outros vídeos aqui, mas com estratégias como staking, estratégias como yield farming, estratégias como lend, né? Fazer empréstimo ali, que se você fizer ela, você consegue replicar. Por quê? Porque são moedas com muito volume, moedas que já estão consolidadas, tá? E que tem oportunidade para aproveitar. Então fica a dica que sempre que você olhar uma estratégia, sempre que você ver algum retorno aí prometido pela internet, pensa nisso. Olha, será que eu consigo replicar aquilo de forma independente no meu computador? Se não for possível, talvez não seja uma boa operação para você tentar fazer, beleza? Então, galera, se você gostou dessas dicas, se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui e se inscreve no canal, beleza? E até o próximo vídeo.